Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, vamos agora dar início à lição 5. A lição 5, ela é uma lição bem prática, uma parte bem prática. Todas as lições vocês observaram que eu procurei colocar uma hermenêutica prática, exemplos de exercícios com vocês. Agora, a lição 5 começa com o capítulo 6 do material didático, que diz a aplicação do conhecimento pelo intérprete. Então, número 1, eu coloco aí explicar o sentido. Separei o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8, que diz: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Bom, o termo explicar deriva do latim ex, que significa fora, e plicare, que significa dobrar. Explicar é, portanto, desdobrar ou desenrolar. Bom, vejamos o exemplo de Neemias. Neemias e Esdras, eles são contemporâneos, ambos viveram no período pós-cativeiro babilônio. Então, eu gosto de pegar esse exemplo do trabalho que Neemias e Esdras tinham para explicar aos israelitas as escrituras. É um trabalho semelhante ao trabalho que nós temos hoje quando um novo convertido chega na igreja, né? O novo convertido, normalmente ele conhece um Jesus, mas um Jesus teorizado pelos católicos, daqueles filmes, né, que contam a paixão de Cristo, que ele vê uma vez por ano, que normalmente a televisão passa, ou então ele conhece um pouco do que ele ouviu, se ele foi católico, o Jesus popular, tá ok? E quando ele chega na igreja como novo convertido, nós temos que ensinar a verdadeira doutrina bíblica, porque nós sabemos que a igreja católica, ela nos seus cerimoniais, eles não ensinam nada de Bíblia. Hoje eles ainda abrem a Bíblia porque foram pressionados, né? Porque o poder deles foi caindo. Mas quando eles dominavam totalmente os povos, eles proibiam até que os povos lessem a Bíblia e que eles escutassem a Bíblia, porque a missa era feita em latim. Então as explicações eram reservadas para um grupo que iria para os seminários católicos estudar, mas o povão em geral, eles não conheciam a Bíblia, né? Então, depois que eles perderam o seu domínio no mundo, principalmente depois da Revolução Francesa, onde foi determinado que ninguém poderia ser molestado por sua fé, e também os reformados fizeram um trabalho, né, nesse ponto, apesar de ensinarem muitas heresias, eles fizeram uma abertura de ensino da Bíblia Sagrada para o povão. Nesse ponto, temos que reconhecer que eles tiveram isso de bom, apesar de ensinar heresia, mantiveram o batismo infantil católico e outras coisas, né? Pois bem, então, o caso de Esdras e Neemias é comparável. Por quê? Porque os israelitas que vieram do cativeiro babilônio, muitos viveram lá e eles se adaptaram ao culto pagão. Tanto que nós observamos que em Daniel capítulo 3, lembrando que o livro de Daniel, ele se passa, historicamente falando, antes do livro de Neemias, antes do livro de Esdras. O capítulo 3 de Daniel, eles estão lá no cativeiro babilônio. E segundo a história, ele se passa cerca de 50 anos antes do fim do cativeiro babilônio. Então, alguns israelitas, eles se dobraram lá diante dos deuses que Nabucodonosor ergueu uma estátua. Tanto que também muitos, eles tinham até nomes de deuses babilônios. Daniel, ele teve o seu nome alterado, né? Recebeu o nome de Bel, que era uma divindade babilônia,
mas certamente muitos israelitas que não tiveram o nome alterado por ordem do rei, de Daniel, como ele foi viver no palácio, ele teve o seu nome alterado, mas, por exemplo, Mardoqueu também vem de Marduk, que era uma divindade da Babilônia. Nós não sabemos se ele foi obrigado ou se o seu pai, infelizmente, já estava reverenciando essa divindade, né? Então, pode ter acontecido de muitos israelitas, infelizmente, abandonarem aquela fé original, já que eles, vivendo em Canaã, eles já não eram fiéis lá na Babilônia, é que eles não seriam fiéis mesmo. E nós temos o exemplo que durante o cativeiro babilônio, a Bíblia apresenta o profeta Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E no capítulo 8 do seu livro, Deus o arrebata e o leva até o templo para verificar os que ficaram em Canaã, que não foram levados para o cativeiro babilônio. E lá em Canaã, anotem isso, Ezequiel capítulo 8, diz que eles estavam adorando a Tamuz. Tamuz era uma divindade da Babilônia, era o filho de Semiramis e Nimrod. Então, quer dizer, eles estavam em idolatria, continuavam adorando outros deuses. Pois bem, então, agora, voltando ao cativeiro babilônio, ficaram lá no cativeiro babilônio, certamente adquiriram uma cultura, um ensino religioso herético, e eles não tinham conhecimento detalhado da fé judaica. Então, o que é que Neemias tem que fazer? Veja que diz que ele estava declarando e explicando o sentido, né? Então, declarar, ou seja, ele, por exemplo, lia o texto, ele declarava o texto, né? E contava, por exemplo, o texto de Deuteronômio, de Êxodo, principalmente voltado para a lei de Deus, né? E depois ele explicava o sentido, e assim ele fazia que, lendo, se entendesse. Porque ele estava tratando, podemos comparar com novos convertidos, porque eram israelitas que estavam com uma fé misturada. Até os seus pais, que foram levados cativos, antes do cativeiro, eles estavam adorando a outros deuses. Então, a confusão doutrinária era generalizada, né? E nós sabemos que muitas pessoas, eles não gostam de uma explicação detalhada, não gostam de uma explicação do sentido. Existe um pensamento no nosso meio que alguns dizem que a Bíblia é fácil. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: a Bíblia é fácil, vocês teólogos é que complicam. Ele ainda usou uma expressão, ele falou assim: vocês cavam tanto, e ele usou como alguém cavando um poço, que acaba achando água e vira uma grande lama aquilo ali tudo, né? Antes eu entendia tudo da Bíblia Sagrada, mas agora você começou a detalhar tanto que eu já não estou entendendo nada. Na verdade, ele não entendia, ele pensava que entendia. Mas quando você começa, às vezes, a expor detalhes, né, da Bíblia Sagrada, da palavra usada no hebraico, no grego, né, como eu acabei de descrever para vocês aqui, a história que envolvia aqueles personagens, né? Então a pessoa, ela acabou dizendo que ela já não conseguia entender, porque antes ela só via o superficial. Mas o cristão, ele não deve ficar com o superficial. Sempre lembrando que as pessoas falam: a Bíblia é simples. Olha, existe uma parte simples da Bíblia, que Jesus Cristo salva. Porém, qual o caminho para alcançar essa salvação em Jesus? A explicação não é simples, as doutrinas não são simples. Se fosse simples, não haveriam tantas seitas no mundo. Se fosse simples, não haveriam doutrinas que as pessoas estão debatendo há 1700 anos e as pessoas não chegam a uma conclusão. Existem doutrinas que são debatidas há menos tempo, mas não é simples. Se fosse simples, todos leriam e falavam: não, o caminho é esse aqui, quem estiver fora disso está errado. Mas quando as pessoas começam a levantar diversas possibilidades, então nós vemos que não é simples,
porque é um tema de salvação, claro, e nós sabemos que o ser humano, ele vai, vamos assim dizer, buscando muitos caminhos, né? E assim, se fosse simples, os judeus também não errariam, por exemplo, na interpretação da vinda do Messias. Mas existiam simbologias no Antigo Testamento, que algumas pessoas até hoje têm dificuldade de entender aquelas simbologias, que eram doutrinas voltadas para o corpo, mas com um significado espiritual que nós devemos aplicar hoje à nossa alma. Por isso existem grupos dentro do cristianismo, por exemplo, que não comem carne de porco, mas a carne de porco, ela só pode contaminar o corpo, tá bom? A carne de porco não pode contaminar a alma. Foi isso que Jesus Cristo disse, que o que entra pela boca não pode contaminar o homem. Que homem Jesus estava falando? Jesus está falando do homem espiritual, da alma, né? Então, os judeus nunca entenderam isso. Bom, o comentário prossegue. Em grego havia o termo epíleo, que significa desatar, logo muito semelhante ao significado latino. Era aplicado a explicar, interpretar ou solucionar um problema. E claro, eu sempre digo, por exemplo, João, em certo momento, ele chegou e falou para os israelitas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém que não conheça o Antigo Testamento, que não conheça as simbologias ligadas ao Cordeiro Pascal, ele não vai entender essa profecia de João Batista. Não? Os israelitas normalmente entendiam. Já nós hoje, que vivemos numa região completamente diferente, falando nós gentios, quando nós chegamos para a igreja, nós precisamos de um detalhamento dessa doutrina. O comentário prossegue. Esse termo, epíleo, foi usado na Septuaginta para a explicação que Salomão deu, resolvendo todos os enigmas da rainha de Sabá. Lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 3, diz: e Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Então aqui o termo declarou poderia ser explicou. Tá bom? Porque, lembrando que Septuaginta, aí 70 em algarismo romano, o modo de descrever essa tradução, chamada Septuaginta, foi uma tradução feita cerca de 200 anos antes de Cristo, em números redondos, do hebraico para o grego, porque muitos hebreus não falavam hebraico mais, né? E foi feita a pedido de um rei que estava reinando no Egito, um rei grego. Os gregos haviam dominado o Egito, e esse rei, chamado Ptolomeu, ele, muito interessado em cultura, ele exigiu que fosse feito uma biblioteca onde deveria ter todas as obras, né, que os povos já escreveram, né, ou pelo menos o máximo que conseguisse, claro. E entre essas obras ele traduziu o Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, esse termo grego epíleo, ele é usado para descrever esse 1 Reis, capítulo 10, versículo 3, que aqui na minha tradução revista e corrigida é traduzida como declarou, né? Então, nessa tradução grega, essa chamada Septuaginta, ela usa essa expressão, declarou, tá bom? Mas, por exemplo, a versão revisada, ela já usa como resposta, ok? Que ele lhe deu respostas, que aí fica mais harmonioso com o termo epíleo, que ele significa desatar, significa dar uma resposta. E já o declarar nem sempre é uma resposta. O comentário prossegue.
também usado para falar da interpretação que José deu aos sonhos do faraó. Veja, Gênesis 40, versículo 8. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. Desculpe, do faraó não, dos homens que estavam com José na cadeia, né? E depois vai ser do faraó. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. E aí nós sabemos a história, que eles contam a história, José interpreta, e nessa interpretação um viveria, o outro morreria. O que viveu, ele vai chegar diante do faraó e dizer: olha, você teve um sonho, eu conheço um homem que ele interpreta, né? Ele ainda usa a expressão, ele me interpretou, né? Em Gênesis 41, versículo 12, diz: e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-los, e interpretou-nos os sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. É interessante essa expressão, interpretou-nos, né? Porque ele interpretou corretamente o sonho. O copeiro voltou a trabalhar para o faraó. Então, esse termo, né, intérprete, ou interpretou-nos, interpretou, a Septuaginta usa esse termo, epíleo, ou seja, que significa desatar, ou seja, ele desatou, ele nos detalhou o significado daquele sonho. O comentário prossegue. No Novo Testamento, é usado quando Jesus explica as parábolas aos seus discípulos. Então ele usa esse termo epíleo. Veja, eu separei aí Marcos capítulo 4, versículo 34. Primeiro na versão corrigida e depois na versão King James. A versão corrigida diz: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, e declarava em particular aos seus discípulos. Bom, eu acho que a versão corrigida, ela não traduz bem esse termo epíleo, porque esse termo epíleo, que significa desatar, é um sinônimo de explicar, de esclarecer, e declarar nem sempre traz o significado de esclarecer, de explicar. Por isso eu coloquei ali a versão King James, que diz: e nada lhes falava sem parábola, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então, nesse caso aqui, a versão King James, ela traduziu melhor o termo epíleo, tá ok? Porque ele está ligado a desatar, esclarecer, explicar o significado. É diferente de declarar, tá bom? Se eu faço uma leitura simples, eu estou declarando, mas nem sempre nessa leitura tem uma explicação do significado. E explicação significa que Jesus falava uma parábola para o povo. Por exemplo, a parábola do semeador. Depois Jesus explicou para eles, né, o significado da semente que caiu ao pé do caminho, né, e do porquê ela ser pisada, ser levada pelos pássaros, ou a que caiu entre espinhos, a que caiu sobre uma pedra e a que caiu em terreno bom. Então Jesus explicou a eles o significado. O comentário prossegue. É usado por Pedro para declarar que a interpretação das Escrituras não é de particular interpretação. A palavra grega que o apóstolo Pedro usou aqui foi exatamente essa palavra epíleo. Então, veja o que diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou explicação. Ou seja, quando eu vou
explicar as Escrituras não é uma explicação particular. Eu não posso usar o meu ponto de vista particular. Eu tenho que ter, claro, fundamentos nas Escrituras. Qual a primeira regra da hermenêutica? A Bíblia explica a si mesma, né? Então eu tenho que procurar na Bíblia possibilidades de interpretação. Às vezes nós não conseguimos chegar na Bíblia a uma explicação definitiva. E aí, então entra, olha, a explicação, né, o meu ponto de vista aqui é esse, mas tem outros que ficam com essa explicação, ficam com essa interpretação. Tá ok? Mas nós temos uma fundamentação. Por que eu cheguei a esse ponto de vista? Um exemplo. Antes de começar essa aula, me ligaram fazendo uma pergunta sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Não dá para nós chegarmos a uma resposta definitiva. Então eu coloquei todas as possibilidades e coloquei para eles do porquê eu acredito que sejam Moisés e Elias. Então eu coloquei ali as possibilidades, os sinais que eles fizeram. Lembra Moisés e Elias. Moisés e Elias voltaram a este mundo e apareceram no Monte da Transfiguração e dialogaram com Jesus, tá ok? Então, mesmo eu dizendo que, no meu ponto de vista, é Moisés e Elias, isso não significa que é uma interpretação particular. Uma interpretação particular é se eu não tivesse nada na Bíblia, não usasse nada da Bíblia. E tem algumas pessoas que, por ignorância, falam, não, você não pode colocar no meu ponto de vista. Não, é claro que eu posso colocar no meu ponto de vista. Isso não significa que é uma interpretação particular. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho fundamentos. Simplesmente a Bíblia ela não me dá uma resposta definitiva. O que a Bíblia não me dá uma resposta definitiva, eu coloco como possibilidade. Então, se eu coloco como possibilidade, isso não é condenável por esse texto, ou seja, não é uma particular interpretação. Porque se a Bíblia não diz quem são Elias e Enoque, a pessoa que acredita ser Elias e Enoque, tá bom? É uma possibilidade. A Bíblia não me diz quem são as duas testemunhas, não me diz o nome delas. Então, se alguém acha que é Elias e Enoque, ele deve apresentar o porquê dele ter essa interpretação. Se ele tem argumentos plausíveis, então não é uma particular interpretação. Particular interpretação é quando eu não tenho nada da Bíblia. Eu não tenho nenhuma evidência. Ok? E é claro, se nós formos tratar, por exemplo, do Apocalipse, nós vamos colocar possibilidades. E tudo que você colocar como possibilidade não é uma particular interpretação. Particular interpretação é quando você bate o pé. É isso. E a Bíblia não está dizendo que é isso. Por exemplo, se eu afirmasse que são Moisés e Elias, aí seria uma particular interpretação. E essa divisão, essa questão da interpretação é muito delicada e muitos acabam caindo no erro, dizendo que é uma particular interpretação quando você coloca uma possibilidade. Uma possibilidade não é uma particular interpretação. E as pessoas às vezes erram na interpretação das Escrituras exatamente por não usar a hermenêutica de maneira correta. Você veja, Tiago, vamos lembrar daquele versículo, capítulo 1, versículo 22, o que ele diz? Ele diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Se você fica apenas ouvindo, se você não vai nas Escrituras verificar, olha, o pregador falou, o professor falou, agora eu tenho que verificar se realmente é assim, ok? Ou seja, então Tiago falou que as pessoas acabavam se enganando com falsos discursos, porque ela ouvia e não examinava. Nem tudo que o homem de Deus fala é correto.
o apóstolo Pedro, o homem de Deus, ele cometeu um erro grave de interpretação das Escrituras do Antigo Testamento, porque na interpretação dele não poderia acontecer nada de mal ao Messias. Por isso ele repreendeu Jesus, tirou Jesus do meio da multidão, repreendeu Jesus, dizendo: de maneira nenhuma te acontecerá isso. E Jesus deixou claro que a interpretação que ele estava tendo das Escrituras vinha de Satanás. Porque Jesus Cristo falou: para trás de mim, Satanás. Então mesmo o homem de Deus pode errar. Então, se você ouve a interpretação, ouve a fala de alguém, você tem que partir para as Escrituras com a regra de hermenêutica para você poder cumprir também, como o apóstolo Paulo disse, né? 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o bem. Então, você deve examinar o que eu estou falando. O apóstolo Paulo também falou isso na carta aos Gálatas, né? Que eles deveriam analisar se eles ouvissem alguma pregação diferente, que poderia vir uma mensagem que viesse até de um anjo. Se aparecesse um anjo para falar algo diferente, eles deveriam desconsiderar. Por quê? Mas eles já tinham examinado, junto com o apóstolo Paulo, uma determinada interpretação e viram que pelas Escrituras é essa a interpretação. E de repente surge algum outro discurso. Então, você harmonizando o que o apóstolo Paulo falou com o que o apóstolo Pedro falou, né, o que você conclui? Existem discursos que são enganosos, né? Por isso existe um monte de seitas por aí. Infelizmente, levam as pessoas para o inferno. Não dá para você dizer: essa pessoa que foi enganada por um falso discurso, ela é inocente. Não, ela não é inocente. Não é inocente porque ela tem a Bíblia Sagrada diante dela. Ela tem a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, se ela estudar a Bíblia Sagrada, os falsos discursos serão deixados de lado. Por quê? Porque Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo, ele nos guiaria na verdade. Então, se a pessoa está examinando as Escrituras, o Espírito Santo pode mostrar a ela: olha, o que aquele orador lá falou, o que aquele palestrante falou, está errado por causa disso, disso, disso. E ele vai se aprofundar naquele tema e poderá se livrar. Então, observe, esse texto de 1 Tessalonicenses 5:21 que eu acabei de falar com vocês, né? Anotem, porque isso não está no material didático. O termo examinai, nesse texto de 1 Tessalonicenses 5:21, é o termo grego dokimatizo, que ele pode ser traduzido por testar ou provar. Ou seja, faça a prova, né, de tudo que você ouvir e você retende o bem. Como é que você vai fazer prova? Né? Como é que você vai testar? É pegar o discurso dele e comparar com as Escrituras Sagradas. Esse termo, né, grego, que aqui foi traduzido por examinai, ele era usado, por exemplo, para testar uma moeda, se ela era do metal que ela prometia ser, né? Tá bom? Então, para verificar a pureza de um metal. Então, é um termo importante, ok? O comentário, ele prossegue. Em grego, temos também o termo exegeomai, ou exegeomai, que significa guiar ou levar pelo caminho. Ou seja, é um sinônimo de interpretar, tá ok? Significa guiar ou levar pelo caminho. Vejamos onde ele aparece. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, a versão corrigida traduz por fazer conhecer. Veja, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bom, ele usou esse termo, exegeomai, tá bom? Ou seja, o significado desse texto: Jesus, o Filho unigênito, guiou você por um caminho, guia você por um caminho
para que você chegue ao verdadeiro conhecimento do Pai. Tá bom? Então, guiar ou levar por um caminho, tá bom? Ou te faz interpretar corretamente a vontade do Pai, a mensagem do Pai. É isso que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque o que a Bíblia nos ensina é que Deus, ele não quer ser só nosso Salvador. Ele quer ser conhecido por nós. Podemos comparar isso a quê? Por exemplo, teve um homem, aquele filme A Lista de Schindler. Aquele homem, ele comprava judeus para poder salvar. Ele salvou muitos judeus, né? E uma vez eu vi um judeu descrevendo, até no filme, né? Ele salvou judeus que ele nem conhecia os judeus. Ele ia comprando judeus, colocando na fábrica dele, tá ok? Ele salvou, então, muitos judeus de serem mortos por Adolf Hitler. Mas ele não conhecia as pessoas, não havia essa necessidade. Deus é diferente. Deus, ele salva o homem, ele ama o homem de uma maneira tal que, além de salvá-lo, ele quer ser conhecido do homem. E o que Jesus Cristo fez? É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o Evangelho de João está dizendo, que Jesus, ele fez Deus ser conhecido pela humanidade. Por isso ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. Se você olha para as minhas atitudes, o que eu faço por vocês, vocês estão conhecendo o Pai. Porque, claro, diversas profecias no Antigo Testamento usam aquele que seria o nome do Pai, o nome de Deus, Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou Já, dependendo da tradução, da transliteração, desculpe, eu sempre descarto Jeová, que é uma transliteração errada, né? Então, Yahvé, ou Javé, ou Já. Então, Yahvé diz que ele virá, que ele será visto pelos homens, que ele aparecerá nas nuvens. Então, Jesus Cristo é a manifestação de Deus. O apóstolo Paulo diz, Deus estava em Cristo reunificando o mundo consigo. Tá bom? Bom, eu cito aí também o livro apócrifo eclesiástico, utilizado pelos judeus nos dias do Novo Testamento. Não é um livro inspirado, ele é apócrifo, né? Mas ele era utilizado por ter sido incluído na Septuaginta, dessa tradução grega. Duvidava que alguém pudesse declarar como ele é, exatamente por não o ter visto. Então veja o que esse livro apócrifo diz. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo como ele é desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso. Só vemos um pequeno número de suas obras. Bom, é claro que nós concordamos que é muito difícil você entender a pessoa de Deus, tá bom? Mas do que dele nós podemos conhecer está manifestado, porque Deus lhe manifestou, disse o apóstolo Paulo, e manifestou nas criaturas, na criação. Tudo que existe, né, fala de Deus. O comentário prossegue. Jesus Cristo, como Deus eterno, pode nos declarar ou explicar o Pai. Então, João 1,18, portanto, chama Jesus Cristo de o exegeta do Pai, porque o termo no grego, exegeomai, é de onde vem o termo exegese. Ok? Aquele que explica, aquele que interpreta, aquele que leva pelo caminho correto, que guia pelo caminho correto. Então, Jesus Cristo pode ser chamado ali de o exegeta do Pai. O mesmo termo exegeomai aparece em Lucas 24:35, onde Jesus Cristo também se faz conhecer aos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Veja, Lucas 24:35. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão, né? Então, esse termo conhecido, ele é tradução desse termo exegeomai.
Ou seja, como foi explicado. Ou seja, Jesus foi explicado para eles, né? Eles foram conhecidos. No original está esse termo exegeomai, que significa, né, explicar, fazer conhecer, guiar, levar por um caminho para entendimento. A Septuaginta utilizou este termo em Isaías 53, versículo 8, onde ocorre a indagação que poderia ser traduzida como: quem explicará o tempo da sua vida? É a pergunta. Veja então, Isaías 53, versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Bom, então, voltando para a pergunta, e quem contará o tempo da sua vida? Como no grego está esse termo, né, exegeomai, então poderia estar traduzido: e quem explicará o tempo da sua vida? Né? Por quê? Porque está falando da eternidade, né? A Bíblia apresenta Daniel como o homem que explicava enigmas. A palavra no grego é exegeomai. Veja, Daniel capítulo 5, versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, veja, Beltesazar, porque era o nome de uma divindade, né, Babilônia, o rei o chamou assim, ok? Então, explicando enigmas, esse homem que explicava, né? Explicava, esse sinônimo de levar pelo caminho, guiar pelo caminho, né, de detalhar, de interpretar. Então, ele explicava enigmas. Bom, em segundo lugar, vamos dar uma pausa aqui.